tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. E vamos começar a falar sobre alimentação, né? Que é um tema, assim, que eu sou apaixonada e que eu falei até com a Dani, né? Que a gente conversou, que tem até que me segurar, que senão eu falo até demais, tá, gente? Então, podem perguntar o que precisar, já eu vou abrir para perguntas, para a gente estar fazendo uma palestra bem gostosa, uma conversa bem prazerosa, tá bom? Então, vamos começar sobre o tema. Qual que é a diferença entre a nutrição física e a fome física e a fome emocional? A fome física é quando a gente tem hora para comer e a gente come o que tem, né? Por exemplo, eu almocei e dali 3 horas e meia eu já tô com fome. Então, isso é uma fome física, tá? Então, a gente tem aquele horário para comer e come realmente o que tem, certo? A fome emocional, normalmente, o que acontece? É uma fome que dali meia hora que eu comi, eu quero beliscar alguma coisinha. Então, essa é a fome emocional. Então, a gente já vem, assim, numa fase que ninguém esperava estar passando, né? É um momento único em nossas vidas, que para se alimentar bem já era difícil antes da pandemia, e agora com a pandemia, com essa mudança de hábitos, de rotina, a maioria das pessoas em casa, né? Ou trabalhando, ou vocês estudando, né? A gente tem todas as faixas etárias aí hoje unidas, né? Então, cada um passando por um momento. Então, essa fome emocional, ela é uma fome que vem realmente por conta de toda essa fase, né? Desse psicológico, da gente conseguir trabalhar isso. E como trabalhar, né? O que fazer? Existe uma fórmula mágica, que é o que todo mundo gostaria? Na verdade, gente, existem vários passos que a gente pode estar fazendo para ir melhorando isso. Vamos começar falando de alguns, tá? Primeiramente, você pensar se você gosta realmente desse alimento ou se você necessita desse alimento. Por exemplo, eu gosto muito do doce, né? Que eu acho que a maioria das pessoas agora estão mais com essa compulsão por doce. Então, o gostar do alimento é diferente do necessitar. Ou seja, se você está necessitando, é porque você está tendo a sua compulsão por algum motivo, ou pelo motivo de estar em casa, ou é pelo motivo que vai te dar esse prazer, vai te ajudar nesse prazer, por você estar sem motivação para várias coisas, né? E aí você desconta no doce ou no salgado, que seja, ou come o doce, depois come o salgado, né? Então, a gente tem que ter realmente esse foco. E para isso, a gente tem que trabalhar muito o psicológico, né? Então, seria o quê? Por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo, né? É como se fosse uma promoção. Tem bastante mulheres aqui, né, que vão entender esse lado. Ou os meninos, quando querem muito alguma coisa, um carro, um sonho, né? Um sonho de ter uma moto, sonho de ter um carro. Então, você fica pensando naquilo lá. Nossa, será que eu compro? Nossa, mas o preço tá bom. Mas será que é interessante? Aí você pensa. Aí você pensa mais um pouquinho. Aí você distrai com outra coisa. Aí você vê que não tem dinheiro. Aí vê que não tem dinheiro, também é o motivo. Que hoje, né? Hoje é maior ainda. Enfim, aí a gente para pensar. É a mesma coisa, eu almocei. Aí eu tenho um danado do brigadeiro na geladeira. Ó, gente, aquele brigadeiro tá me esperando. Aí parece aquele desenho do pica-pau que tá voando até o brigadeiro no pensamento, né? Então, o que a gente tem que pensar? É parar e mudar o foco, tá? O mudar o foco é pegar um livro, ler um livro, fazer uma caminhada, se possível, né? Na onde mora, se possível, distrair com outra coisa, para que você não fique só pensando em comer, né? Para que não fique só nesse foco. Porque aí come o brigadeiro, vai liberar a sensação do prazer, aí vai querer outro doce, e assim vai puxando vários gatilhos, tá? Então, é primeiramente saber o porquê dessa fome emocional. Qual gatilho? Porque a gente pode fazer a dieta mais linda, mais perfeita, o plano mais maravilhoso. Mas se não tratar esse gatilho, o porquê de estar com essa fome emocional, né, com essa vontade de comer, louca, né, vamos dizer o português claro, não vai resolver. Então, na nutrição, quando a gente vai diretamente na causa e não na consequência do problema, funciona muito melhor, tá? Por isso que trabalhar o psicológico agora é tão importante, né?
E quanto mais a gente come, mais a gente quer, certo? O cérebro, né? Igual assim, a gente tem vários gatilhos no dia para o doce, por exemplo. Então, o cérebro, ele ativa, né? Ele liga essa anteninha várias vezes ao dia. É um café que adoçou, é um suco que adoçou, é um chá, né? Quem gosta de chá e coloca adoçante ou mesmo açúcar, porque o adoçante, ele só não é calórico, mas ele ativa as papilas gustativas também. Então, ele também, não adianta a gente trocar 6 por meia dúzia, né? Então, quem não é diabético, não há necessidade do uso do adoçante, tá? Ao mesmo tempo, um suco da fruta não há necessidade de adoçar, não é verdade? Espero que vocês concordem, né? Com isso. Então, a gente adoçando vai liberar, vai ativar o cérebro para querer mais, para querer mais, para querer mais, tá? Então, tudo sendo organizado no dia, a gente tentar ao máximo ter uma rotina, tanto uma rotina diária como era, né? Vocês têm uma rotina de estudo, ou quem é professor, quem é pai, tem rotina de trabalho, de preparar aulas. Então, ter essa rotina na alimentação também é muito importante, tá, gente? Então, ter horário para comer, ter horário para dormir, um assunto emenda o outro. Vamos falar do sono. O sono, ele é muito importante. Então, o que eu vejo muito com os meus pacientes hoje? A questão de dormir muito tarde. Ah, porque aí eu emendei numa série, aí eu fiquei assistindo, aí eu não parei, aí não tem hora, né? Aí acorda mais tarde, né? Dependendo se não tem compromisso no dia seguinte. Isso interfere demais no cortisol. O cortisol é um hormônio que a gente tem que atrapalha essa questão do emagrecimento. Então, por isso também, que se a gente não melhorar o nosso sono, a compulsão só vai crescer, essa fome só vai aumentar. Então, a gente tem que trabalhar desde a hora que vai dormir. E o dormir não necessariamente é só tomar um chá de camomila e vai para a cama, né? Com muito açúcar. Não, não é isso. Para relaxar, não. O dormir é desligar celular, desligar televisão, desligar do mundo, de preferência, principalmente do noticiário com aquelas notícias tristes diárias, né? Então, assim, tentar se desligar 1 hora antes de deitar, né? Para poder trabalhar esse sono, evitando, assim, essa compulsão no próximo dia. Porque aí, isso não vai... e também tomar o chazinho de camomila. Isso não vai interferir na compulsão no dia seguinte, tá? O chá de camomila, chá de melissa, da folha de maracujá, são estratégias maravilhosas que a gente tem que fazer sim, né? De preferência sem adoçar. Então, pode colocar um pedacinho de abacaxi, a própria casca do abacaxi, isso eu recomendo muito. A gente não jogar fora, congela a casca do abacaxi e na hora que for fazer o chá, coloca essa casca, porque adoça muito, né? Natural sempre, de preferência, mas quando for sachê, sempre pegar as costinhas da colher e apertar, né, no sachê, para liberar a propriedade da erva, do chá, tá bom? Isso é muito importante também. Então, não é só colocar o sachêzinho, tem que apertar com as costinhas da colher. Quando for uma infusão, que essa erva for desidratada, eu perdi ali o que está em falta, gente, mas tudo bem. Quando for a infusão, aí é só colocar a erva, deixar 5 minutinhos abafando e depois já ingerir normalmente, tá bom? Então, camomila, melissa, sempre que for desidratado, sou super a favor desses chás para o sono, certo? Outra questão muito importante, né? A gente pensar nessa questão que eu falei sobre as papilas gustativas. Porque hoje em dia, a alimentação, ela tá muito fácil, os alimentos industrializados, os doces, os salgados em geral. Eles são muito práticos, né? Você vai no Real, você compra um caminhão de chocolate. Não é verdade? Então, o que a gente teria que fazer? Evitar de ter em casa, por mais difícil que seja. Tem pessoas aqui que têm filhos em casa, tem pessoas que têm irmãozinho, tem pessoas que é sozinho. Então, assim, evite comprar. Falar, mas meu marido gosta, meu filho gosta, ou meu irmão gosta. Ninguém precisa dessas besteiras. A gente tem que ter uma rotina, né? A gente tendo essa rotina alimentar, de não ter as coisas, não vai ter o que buscar. Não vai ter o que comer de diferente, tá? Então, tem sim que ter esse cuidado de evitar comprar. Por exemplo, igual eu falei do exemplo do brigadeiro que está lá na geladeira. Então, se tiver um pacotinho
Gente, tudo bem? Se tiver um pacotinho de bolacha recheada no armário, a gente sempre vai lembrar desse pacote de bolacha enquanto não vê o fim, não vai parar de comer. É igual pipoca, né? Enquanto não vê o fim, não para de comer. Então, é realmente evitar ter em casa. Esse é uma nova, um novo método também da gente evitar essa compulsão alimentar. Tá bom? Vamos ver aqui uma outra questão que eu fiz uns rascunhos aqui para não esquecer de falar nada. Então, evitar as besteiras, evitar adoçar, né, para não ativar a papila gustativa, tá? Igual a gente comentou, para não ter mais vontade desse doce. E ter um carinho desde o café da manhã, tá? O café da manhã, a gente desperta, então é realmente a principal refeição do dia. Aí muitos pacientes chegam no consultório e dizem: Aline, mas eu tenho muita fome, muita vontade de comer, ou doce, ou mesmo salgado, entre 4 e 5 da tarde. Por quê? Então, isso já começa desde um sono errado e desde um café da manhã errado. Porque o que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas acordam, tomam um café preto, ou um copo de leite, que seja, e passa direto. Aí, às vezes, né, hoje em dia tem até a questão do jejum, que é outro parâmetro. Mas isso é uma estratégia. Então, o café da manhã, ele tem que ser um café da manhã rico. Tem que ter frutas, né, de preferência. Pode ter o pão, de preferência integral. Por quê? Ele, por ser integral, ele vai virar, ele demora mais para ser digerido. O pão branco, ele vira açúcar muito rápido, ele digere muito rápido. Então, faz essa quebra e aí pode dar o pico de insulina, que é o perigo, tá? Então, aí, para quem não consegue comer, nem que for uma fruta com uma boa quantidade de aveia ou granola, né? Então, isso é muito individual. Mas para quem tem possibilidade de tomar um café da manhã melhor, então é muito interessante a gente fazer cafezinho, aí faz o pão, come uma fruta. E outra dica ao acordar, muita água. Acordar, tomar muita água para já limpar realmente o organismo. Eu falo assim que essa água de 500 a 700 ml diário, ela passa uma vassourinha mesmo, limpando néfros, limpando toda a parte do organismo para a gente poder ter um dia muito melhor. Já vou ensinar vocês uma dica da água para quem não consegue tomar, principalmente professor, né? Professor normalmente não pode deixar a sala, não pode parar para ir ao banheiro, então são os pacientes que menos tomam água, são os professores. Mas já eu falo disso. Então, voltando ao café da manhã. Então, tem um café da manhã rico, tá? Dá-lhe 3 horas, se for possível, né? Se acordou cedo, fazer um lanchinho no meio da manhã. Isso, gente, vai ajudando nessa tarde. Por que dá essa fome à tarde? Porque o dia começou todo errado. Então, a gente melhorando a manhã, melhorando o lanche da manhã, melhorando o almoço, vai desencadeando esse ciclo. Senão, vira uma bola de neve e a gente vai ter essa fome, vai ficar com o emocional abalado, vai ficar chateado por ter comido demais à tarde, na hora que for comer, tá? Então, para a gente quebrar essa bola de neve, é muito importante a gente já começar bem, certo? Então, um outro princípio básico, né? A mastigação. Então, muitas pessoas comem e logo têm fome também porque engole a comida. Então, é um momento sagrado, né? É um momento nosso, é um momento da nossa refeição. Então, assim, a mastigação, tem estudos que apontam 30 vezes cada garfada, colherada que seja. Então, assim, pra gente que corre muito, que é ansioso, fala assim, meu Deus, tudo isso? Então, 10, 15 vezes que conseguir descansar talher, é maravilhoso, tá? É muito importante começar de 10 a 15 vezes mastigando, tendo paciência com o alimento, que a gente cada dia mais vê a dificuldade, né, de ter esse alimento, desse alimento chegar, cada vez assim tá mais visível isso. Então a gente tem que dar muito valor na nutrição e na alimentação, tá? E para que a tarde seja bem, ou que seja à noite. Assim, ah, mas não é à tarde o problema, é à noite, então é a mesma coisa. Continua a tarde super bem, lógico que é individual o tratamento de cada um, mas normalmente, né, a maioria dos pacientes é isso que acontece, tá? E aí a gente consegue ter esse controle, tá bom? Vamos voltar agora na quantidade de água.
Quanto à quantidade de água, cada pessoa tem essa quantidade, certo? A gente tem um cálculo super interessante, não sei se vocês conhecem, que a gente pega o peso e faz vezes 35. Então, esses 35 ml é vezes a quantidade de peso. Tem os mais magros, né? Tem as pessoas que dão um pouco menos de 2 litros, então sempre o mínimo são 2 litros. Tem pessoas que vão dar 3 litros, vão ficar tudo doido, né? Falar assim, meu Jesus, e agora? O que eu faço que eu não tomo nem 2? Então, na hidratação, gente, não adianta a gente terminar a palestra hoje e amanhã todo mundo acordar e falar, vou tomar 2 litros de água, sendo que toma meio litro, certo? A gente tem que ter um processo, nunca a gente consegue abraçar o mundo. Então, na hidratação é a mesma coisa. Então, se hoje eu tomo meio litro, amanhã eu vou adaptar meu corpo a tomar 800 ml. Aí, você vai acostumando 1 dia, 2 dias, 3 dias com esses 800 ml. Aí você evolui 1 litro, aí evolui 1,5 litro. Para quem não toma água, aproveite que está em casa, aproveite que tem um banheiro, né? Que tem um banheiro próximo, que pode usar, que está tranquilo para isso. Porque muita gente segura para não ir, e aí, mesmo em casa, que está fácil, acaba não tomando e não indo ao banheiro, certo? Então, vai aumentando devagarzinho até chegar nesse mínimo de 2 litros, tá bom? Outra dica, até tô com a minha aqui, não é nem por isso, mas porque eu gosto. Não sei se dá para vocês enxergarem. Tem hortelã nessa água. Eu adoro fazer uma água aromatizada. Então, isso também, além de deixar bonito, né? Deixa apresentável, isso estimula muito a gente a melhorar a hidratação, tá? Porque a água, além de todos os pontos, por que ela é tão importante a gente ingerir no mínimo esses 2 litros? Por conta do intestino. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o eixo intestino-cérebro. Porque o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, isso, assim, vem sendo muito estudado, muito falado, muito, muito mesmo. Então, na nutrição, a gente cuida principalmente do intestino, tá? Porque se a gente come fruta, come bem, mastiga, fala, mas eu não entendo por que eu tenho essa fome, por que eu tenho essa vontade. O intestino não funciona, gente, esquece tudo. Pode tomar melhor vitamina, melhor suplementação, melhor comida, e não adianta. O intestino, ele tem que funcionar legal, tá? E a água é quem vai hidratar para formar esse bolo fecal. Até assim, quando converso com os meninos, né, eles ficam super sem graça sobre esse assunto. Mas eu tô acostumada, então para mim é normal falar disso, tá? Então a gente tem uma escala que se chama escala de Bristol. Quem puder depois anotar e procurar, é Bristol com L, tá? No final. É super interessante, que fala realmente do formato das fezes. Nesse formato, a gente vai entender sobre a absorção dos nutrientes no nosso organismo, tá? Saber se está tomando água bem ou não, porque lá mostra as bolinhas, que são as cápricas, ou o bananinha, que é o legal, né? O intestino está funcionando bem, ou mais soltinho. Então, a gente vai entender melhor isso, tá? Para entender melhor essa absorção, para entender melhor essa ansiedade. Então, tudo tá nesse eixo cérebro-intestino, tá bom? Gente, acho que eu já vou abrir para perguntas, né? Senão eu desembesta falar aqui, vocês vão ficar com dúvida. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa? Ô, doutor, Oi? tem que tomar água antes de dormir? Se é interessante tomar água antes de dormir, Leonardo, é isso? É? Ó, o tomar água antes de dormir, eu não acho tão interessante, por quê? Porque você pode... Ó, tem bastante pergunta aí que eu já vou respondendo. Você pode estar acordando à noite, né? Então, isso vai interferir na questão do cortisol, que eu falei um pouquinho mais cedo, que é esse hormônio que interfere na questão do peso, da compulsão alimentar, da ingestão mesmo diária. Então, seria interessante não tomar água antes de dormir, ao meu ver, nutricional, por conta de acordar. Agora, ao acordar e tomar esses 700 ml de água, gente, isso é um santo remédio.
Sobre frutas, né, também tem essa pergunta, se frutas, no mínimo 3 a 4 por dia, sem frutofobia, que hoje existe uma frutofobia, né, um medo de comer fruta que vai engordar, que tem açúcar. Se você é uma pessoa normal, sem nenhuma patologia, tá tudo bem, gente, manda ver, tá? Tentar não repetir o tipo da fruta, porque a gente tem o universo, não precisa de frutas complicadas, mas a gente pode pegar frutas da safra, pegar frutas normais, né? E alternar esse tipo de fruta para a gente conseguir todo tipo de vitamina, mineral presente nelas. Então, no mínimo de 3 a 4 por dia, tá bom? Oi? Agora, comer de 3 em 3 horas é para todos ou depende do metabolismo e da genética da pessoa? Olha, Ana Lúcia, né? Na verdade, hoje a gente usa muito esse de 3 em 3 horas para a maioria dos pacientes, tá? Só se é um paciente que já vem de muito tempo, melhorando a alimentação, já come super certinho, aí dá para a gente usar a estratégia de menos vezes ao dia. Mas o ideal para o seu metabolismo funcionar bem é você comer de 3 em 3 horas. Por quê? Porque a gente pensa que quando você faz um jejum prolongado, né, não é estratégia de jejum intermitente, eu digo rotina de jejum, tá, gente? Quando você faz um jejum prolongado todo dia, por exemplo, eu só almoço e vou comer de novo 6 da tarde, almoço meio-dia, como às 6, são 6 horas. Então, o meu corpo, ele vai falar, opa, a Aline vai ficar sem comer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar essa gordurinha para mim, porque eu não sou bobo, eu preciso sobreviver. E aí, ele vai armazenando essa gordura. Quando a gente joga um lanchinho no meio, lanchinho leve, né, lógico, uma fruta, uma castanha, um coco, que seja, uma coisa simples, ele vai querer trabalhar e funcionar melhor o metabolismo. Tá bom? Aline, Oi, voltando Dani. ainda na questão da água aqui, nós tivemos duas perguntas. Mesma pergunta, né? Duas coisas. Se você tomar uma quantidade maior que esses 2 litros, muito mais que isso, faz mal? É o máximo 2 litros? Como que é? Não, é sempre o mínimo de 2 litros, tá? A água não faz mal, então, assim, ela é muito trocada por chá, muito trocada por suco, então água é água. Então, não tem problema nenhum passar desses 2 litros, tomar 3 litros, 3 litros e meio, você indo bem, fazendo xixi, né, tendo essa diurese bacana, não tem problema nenhum. Agora, se notar que eu tomo 3 litros, 3 litros e meio, vou ao banheiro uma vez ao dia, tem alguma coisa errada. Então, aí tem que solicitar, procurar o médico. Mas mais de 3 litros não tem problema nenhum. Isso dá saúde para a pele, saúde para o corpo, né? Ajuda até no processo de envelhecimento e tudo mais, das células. Tá? E essa quantidade, ela tem que ser com espaços. Eu não posso tomar, por exemplo, eu vou tomar 500 ml de água agora, 4 vezes ao dia 500 ml. Tem que ser durante o dia todo ou pode ser em momentos específicos? Pode ser durante o dia, né? Muitas pessoas querem tomar tudo de uma vez, isso não é interessante, né? Que o nosso corpo, a gente se alimenta várias vezes ao dia, então a gente tem que hidratar para, no fim, hidratar o bolo fecal. Então, tem que tomar água de manhã, tomar água não próximo das refeições, meia hora antes, meia hora depois, não tomar, né? Para não dar essa distensão abdominal, não interferir nessa absorção dos nutrientes. E aí, depois à tarde, volta a tomar e no decorrer do dia. Então, almoço e jantar é um horário que tem que evitar líquido mesmo. O importante, assim, o limite de líquido nas refeições é de 100 ml, tá? E o restante pode tomar normal. Certinho. Roseli, eu acho que você está apresentando a sua tela. Se você quiser clicar aí no parar a apresentação, Roseli Garcia. Bom, nós temos uma pergunta aqui, Ana Marta. Na questão de se alimentar de 3 em 3 horas, porque mesmo comendo assim corretamente, nós ainda ficamos estressados. Sim. E aí vem aquele mudança de foco que a gente conversou há pouco tempo. Porque assim, mesmo que você tente seguir a alimentação, comer bem, uma estratégia legal é o uso de sementes, né? Semente de abóbora, girassol na salada, ajuda demais na compulsão por doce à tarde.
tá? Então, o uso dessas sementes, das castanhas, nos horários corretos e não ficar beliscando, ajuda demais a manter mais saciedade e ajuda a não ter essa fome errada, tá? A essa vontade de comer. Então, vai muito de mudar o foco, de você procurar fazer outra coisa para esquecer aquilo. Então, o mudar a mente, o trabalhar a mente é tudo, gente, nessa fase que a gente está e depois que tudo passar, porque eu acho que agora nós não seremos os mesmos mais, né, depois disso tudo. Então, é sempre trabalhar o psicológico para fazer outra coisa e aí essa vontade vai passar, tenho certeza. Nós temos uma outra pergunta aqui, se o chiclete ajuda a enganar a fome. Na verdade, não. Por que que não? Porque você está tendo uma mastigação com chiclete, né? E o que que o estômago vai esperar? Ele vai esperar que entre algum alimento, né? Então, a longo prazo, né? Quando a gente fica muito tempo mesmo, porque quem gosta de chiclete fica vários meses e a vida, né? Praticamente mascando esse chiclete, pode gerar até uma gastrite futura. Né? Então, não é interessante tapear a fome com chiclete de jeito nenhum. Nem o chiclete é legal, viu, gente? Para com isso. O Everton Garcia, está perguntando se uma pessoa pode viver sem comer nenhuma fruta. Olha, é uma pergunta interessante, né? Se pode viver. Porque, assim, com certeza, é muito individual, né, essa resposta. Mas por que não viver comendo fruta, né? Então, por que não se fazer outra pergunta em cima dessa? Vamos tentar, não custa. Tentar nunca é tarde, né? Para você fazer o possível para provar uma fruta nova, para ver o sabor da fruta. Por quê? A gente não é astronauta para viver de cápsula, viver de suplemento, não é verdade? Então, a gente tem que, primeira coisa, é comer a comida de verdade, para depois pensar numa sobrevivência sem ela. Tá? Então, vamos aproveitar o que a gente tem, vamos aproveitar o que Deus nos proporciona, tá bom? Nós temos uma pergunta da Graziele. Se logo após as refeições nós temos que esperar um tempo, certo, para tomar a água, porque a nutricionista da filha dela disse que não pode após as refeições. Isso, então tem que aguardar pelo menos os 30 minutos. A gente gosta de falar, nós nutricionistas, né, usa essa conduta de 40 minutos. Porque sempre que a gente joga 30, a pessoa fica 20 minutos só. Então, a gente já joga 40 minutos para trabalhar o psicológico aí, porque o mínimo são 30 minutos, tá? Para não ter. Eu costumo muito falar isso para os pacientes. Imagina o seu prato de comida e você virando esse copo de água no prato. Vai virar uma lambança, não vai? Então, é a mesma coisa que acontece no nosso organismo. Então, a gente tem que ter processo da mastigação. Quando mastiga, tem salivação. Então, quando mastiga, esse alimento vai ficar úmido, tá bom? E aí, isso ajuda nesse processo de não ter vontade do líquido. Certo? Certinho. Tem uma pergunta aqui da Camila. Jejum intermitente serve como reeducação alimentar? Primeiro, explica pra gente um pouquinho o que é. Tá, então... Você tá sem som, Aline. É só você clicar no microfone. Acho que fui eu sem querer. Imagina. Ó, então, é uma estratégia nutricional muito usada hoje, né? Sendo muito estudada, muitos estudos em cima disso. O que acontece? Sempre a nutrição usou, né, a rotina de 3 em 3 horas. Então, hoje está sendo usado o jejum, mas é como estratégia. Então, para você conseguir chegar no ponto de jejum, você precisa sempre limpar a casa primeiro. É como receber uma visita, tá? Então, não adianta querer fazer um jejum e comer tudo errado. O jejum funciona quando a gente se alimenta bem. E aí existe o jejum de 12, de 16, de 18 horas, até de 24, né? Eu aplico assim, dá para contar nos dedos com quais pacientes eu já apliquei, porque o paciente tem que estar bonitinho mesmo para poder fazer um jejum. Então, ele não funciona como reeducação, tá? Respondendo a pergunta. Primeiro, a gente tem que ter uma reeducação alimentar, se alimentar bem, para depois pensar numa estratégia de jejum intermitente. Muitos pacientes fazem o quê?
se mata no domingo, come pizza, lanche, churrasco. Ah, vou fazer um jejum na segunda. Gente, não faça, não adianta. O corpo, ele precisa de alimentos bem para formar os corpos cetônicos, para fazer a quebra da gordura. Então, essa quebra de gordura precisa ter alimento do bem para ser quebrado, tá? E não as gorduras ruins. Tá bom? Nós temos uma pergunta da Maria Paula. Comer no período noturno é prejudicial? Até que horário é recomendado comer? Olha, gente, isso entra muito no nosso tema de hoje, porque é o que mais está acontecendo realmente com os pacientes. Ou dorme e acorda e quer comer alguma coisa, ou dorme muito tarde e fica comendo, né? Tomando água, comendo. Então, não é interessante. Quando é uma pessoa que precisa trabalhar à noite, aí vai dormir durante o dia, aí beleza, a rotina dele é diferente. Agora, no caso da maioria das pessoas atuais, né, que está acontecendo, é de querer comer. Então, o que tem que fazer? Tem que trabalhar o sono, para fazer o possível para dormir mais cedo, em primeiro lugar, tá? Outra coisa, evitar ao máximo beliscar. Tem que ser forte. Porque às vezes não vai comer, mas vai querer beber alguma coisa. Aí vai no fator de ir ao banheiro toda hora. Então, gente, a noite foi feita para dormir e não para comer, tá? Então, assim, a gente precisa ter o hábito certo de fazer uma ceia leve até 10, 11 da noite, estourando. Essa ceia seria uma fruta, né? Algumas frutas também, fora o chá que eu falei, que ajuda nesse processo de acalmar, do sono, é o abacate, tá? O abacate é maravilhoso. Comer um abacate com chia e limão, um abacate com fiozinho de mel, assim, bem natural. Fruta já. Então, fica mais a Aline, então, são as três principais frutas. Que deu uma travada. Travou um pouco. Fora a riqueza líquido. Travou? Peraí, agora acho que normalizou. Aline, travou na parte Deu do para ouvir das abacate frutas? com mel. Acha? Então, vou falar tudo de novo. Bom, então, o abacate com mel, o maracujá com leite de coco fica maravilhoso. Pegar o leite de coco em pó e misturar uma colher nesse maracujá também, ou maracujá puro, o que for. E o kiwi. O kiwi também é uma fruta maravilhosa para o sono. Então, são as três principais frutas que eu gosto de usar à noite, tá? E também, para quem gosta, o coco, mas não pensando no fator sono, mas pensando no fator saciedade, tá? O coco seco, o coco fruta, um pedaço que a gente come do tamanho da palma da mão, né? Ele sacia muito, então vai evitar essa vontade de ficar beliscando. Não é uma vilã mais sabendo fazer, né? O importante é saber fazer. Por quê? Tá travado? Tá bem, gente. Tá tudo certo? Tem hora que está travando um pouco a sua imagem. Você continua com a voz, mas eu acho que é uma questão da conexão da internet. Tá. Conexão. Da internet, tá. É a conexão. Bom, mas eu vou falando para vocês me avisam. A pipoca hoje, ela pode ser usada, então, por pessoa, 2 colheres de sopa do milho. Então, o que é o segredo da pipoca? Quando a gente faz a pipoca no saquinho, que não é legal, né? Mas aquela de micro-ondas, não é o vapor que vai estourar ela, não é o calor. Então, se é o calor, o que é o segredo da pipoca na panela, que é o que a gente mais ama? É primeiro aquecer a panela, então a gente deixa a panela bem quentinha, aí coloca o azeite de preferência, né? O mínimo possível e o milho. Então, a panela estando bem quente, a gente consegue fazer uma pipoca bem saborosa e com o mínimo de azeite.
tá? E aí dá para comer também como ceia ou como lanche da tarde, também é uma opção bem legal para quem gosta de matar essa vontade de comer aí, também é uma estratégia. Falando também sobre alguns doces, né, interessantes para a gente estar usando, hoje em dia, tem pacientes que conseguem limitar a quantidade e tem pacientes que tem que ser mais radical, né? Ou seja, tem pacientes que é o que os estudos pedem, até 20 gramas por dia de chocolate 70%, que é o correto para todos, né? E tem pacientes que falam assim, Aline, prefiro não comer do que comer 2 quadradinhos de chocolate. Então, é muito individual. Então, para quem consegue, você pegar uma fruta, né? Pegar uma banana, colocar esse chocolate por cima e derreter, colocar 30 segundinhos no micro-ondas, você cozinhar uma fruta com canela, por exemplo, a maçã picadinha de meia-lua, colocar ela no micro-ondas com canela 30 segundos, a fruta cozida, ela potencializa o doce, né? Ou mesmo o abacaxi. Então, gente, são estratégias tão simples que a gente tem em casa e pode matar essa vontade de doce também, tá? Certinho. Tem mais Tem alguma alguém que coisa? gostaria de perguntar, de abrir o microfone, fazer alguma pergunta? Leonardo, pode fazer? Não, qual que é o benefício da água com limão? A galera fala que é saudável tomar, né? Não tem nada, não entendo. Eu não ouvi direito. Sua voz não saiu completa. Repete, Leonardo. Eu acho que é a conexão mesmo de todo mundo que está um pouco... Água com limão. Qual que é o benefício? Agora melhorou. Fala, repete, por favor. Água com limão, qual que é o Qual que é benefício, o né? benefício da água com limão? Tá. Então, Leonardo, assim, a água com limão, ela é muito usada hoje em dia, mas ela tem que ter um pouco de critério, né? Tem alguns pacientes que sofrem muito com infecção urinária com o uso, né, que já tem essa propensão a ter e acabam tendo essa infecção de urina, principalmente mulheres, então tem que ter o cuidado. Eu não sou a favor dela todos os dias, tá? Mas ela usada um dia sim, um dia não, então ela ajuda bem nessa queima de gordura. Ou a gente pode ter uma rotina de um dia água com limão, um dia água com vinagre de maçã de boa qualidade, também é bem interessante, para melhorar essa questão da gordura corporal e sanguínea, tá? Questão de colesterol, LDL, vai melhorar também, tá bom? E o uso do própolis, né, que está sendo muito dito, puxando o gancho aí do limão com a água, então fazer o shotzinho diário, né, ao acordar, além da água que tomar, né, que já disse também, é um monte de estratégia que a gente tem na nutrição. Lógico que sempre por ciclos, mas o própolis, ele é muito interessante a gente usar ele com limão, usar ele com vinagre de maçã, diariamente também, para melhora da questão antioxidante, né, que é como se a gente acordasse com vários soldadinhos já no corpo, entrando no organismo e melhorando e passando essa vassourinha aí, para melhorar, tá? Questão imunidade. Aline, deixa eu aproveitar aqui. Por exemplo, a gente seria muito prejudicial se a gente substituísse alimentação diária, por exemplo, apenas por suco verde. Então, você acorda, você faz ali o seu suco com fruta. Eu coloco 2 frutas, né? A couve. E aí, se eu substituir, porque vou falar por mim, eu não almoço, tá? E eu fico um período muito grande, eu não faço jejum intermitente, mas eu acabo fazendo indiretamente, porque eu tenho meu ciclo de alimentação é péssimo. Mas, por exemplo, se eu fizer substituir as minhas refeições pelo suco verde, ou, por exemplo, suco verde de manhã, aí na hora do almoço eu tomo um outro suco, uma água de berinjela, isso vai me causar algum dano? Na verdade, não seria tão interessante, porque assim, se você fazer o seu café da manhã com suco, de acordo com a sua necessidade, ok, tá? Não tem problema, você vai estar usando mais frutas, mas lembrar que não é um alimento in natura, né? Então, será que realmente não daria para você almoçar, a gente fazer
um inquérito se não desse uma outra alternativa, uma salada no pote, né, que dá para você montar na geladeira, dura até 5 dias, você fazendo ela direitinho. Então, hoje a gente tem muitas coisas práticas para substituir, para você ter o alimento na íntegra. Porque um suco batido, ele é legal? Ele é, só que uma vez ao dia, né? Porque ele vai ter a quebra da fibra, ele vai ter o aumento da frutose ali no suco. Então, muito melhor você comer a comida de verdade ali mesmo, do que propriamente o suco, depois a água de berinjela e depois um chá, por exemplo, tá? O fator nutricional não seria tão interessante ao longo do dia. Aí isso pode afetar estresse, pode afetar intestino, né? Por não ter essa contagem correta de nutrientes. Tá explicado, Elaine, tá explicado, Elaine. Então, né, Carlinha? Lindona, linda. Eu vi uma pergunta aqui. Beleza, Elaine? Esclarecido aí? Não, muito esclarecida. É que é tão complicado, né? Porque às vezes a gente. Eu não tenho fome durante o dia. Eu não sinto necessidade de parar para comer, entendeu? E fica um período muito grande e aquilo que você falou, eu vou ter que seguir a risca agora. Oi, Cíntia, tudo bem? Eu vou ter que seguir a risca, porque eu vou comer depois das 11 horas da noite e como carboidrato, então é complicado. E a gente acaba colocando na alimentação toda a nossa ansiedade. Eu queria te perguntar se você tem alguma recomendação de uma coisa fácil, né? E que nutrisse, assim, essa ansiedade que a gente tem. Existe algum alimento que tem maior índice para saciar esse sentimento que a gente tem, nesse vazio, e mesmo comendo? Então, tem a questão dos alimentos que liberam mais o triptofano, né? Igual esses alimentos mesmo para o sono que eu disse, dá para ser usado durante o dia, né? Que é o maracujá, dá para usar o abacate e o kiwi, sem problema algum. Mas também o chocolate 70%, para quem consegue ingerir essas 20 gramas, também é um super alimento. Não tem problema algum ser usado. E também a questão das sementes, né? O uso dessas sementes parece uma mentira, gente, mas você come uma colher dessa semente, né, desse mix, dela torradinha sempre, nunca crua, tá? Ela aumenta essa saciedade, ela melhora essa ansiedade, essa vontade de querer comer algo que não precisa, né? O que é essa ansiedade? O que você tem que parar e pensar? Eu tô com fome? Então uma maçã vai me suprir? Então não é fome, né? O que eu quero? Eu quero um petit gâteau, eu quero um bolo, eu quero uma torta, eu quero um bolo de cenoura com cobertura de chocolate estrondante, assim. Então, isso não é fome, é vontade de comer. Então, para isso, é consertar desde o café da manhã. Não existe fórmula mágica se a gente faz o dia todo errado. A compulsão vai vir, tá? Então, tem que, mesmo que tiver o suco detox de manhã, ou verde que seja, beleza. Mas tem que ter um lanche da manhã, tem que ter um almoço rico em salada, né? Aquela saladona mesmo. Tem que for só um pé de alface, gente, que comer não tem problema. Mas salpica a semente lá em cima, come feliz. Ou, vou comer o arroz, vou comer o feijão, vou comer a salada, vou comer a carne. Vou comer, no lugar do arroz, hoje uma batata doce, vou comer uma mandioquinha, sempre substituindo. Beleza. É alimentação simples, tá? É o que funciona. E aí vai melhorando essa papila gustativa. Porque a papila gustativa, né, a língua, ela se renova a cada de 7 a 10 dias, ela vai se renovando. Então, por isso que para um processo de desmame, para você melhorar essa vontade de comer, você tem que ser, dependendo, radical com você mesmo, né? E aí vai ajudar nessa compulsão alimentar, nessa vontade errada, nessa fuga pelo alimento, tá? Falei que eu falo muito, gente. Vocês me cortam, tá? Corta, porque senão eu falo até amanhã. Nós temos aqui uma pergunta da Yasmin. Se existe horários certos para cada refeição, horário para o almoço, para o jantar, enfim. É interessante ter essa rotina. Muita gente se perdeu desde março sem rotina. Então, é legal ter. Não que tem que ser meio-dia, mas é o que a maioria das pessoas, né, são assim. Mas tem que ter horário, tá? Tem que ter horário para comer, sim. Tem que ter rotina. Horário de almoço, horário de jantar. Jantar não necessariamente vai ser a comida, mas se
paciente está habituado a comer um omelete, aí come uma salada junto, é jantar, tá? Então, tem que ter horário para comer, com certeza. E a última aqui, a Ana Marta está perguntando, mesmo que a pessoa coma pouco, mas vive muito estressada diariamente, se isso pode acarretar problemas metabólicos e a pessoa engordar muito em pouco tempo. Sim. Por quê? Porque o que acontece, né? Eu como tão pouco, não como arroz, não como feijão, não como nada de besteira, porque não dorme bem, porque vive estressado. Então, para isso, um assunto, foi até boa essa pergunta que eu esqueci de falar, depois a gente vai lembrando, né, das coisas que passaram, a questão da atividade física. Então, a atividade física, gente, ela é muito importante agora. Ou fazer em casa, ligar uma música, dançar, o que for, o que puder fazer, né? Que ninguém vai machucar o joelho, pelo amor de Deus. Mas, se tiver possibilidade de fazer uma caminhada, andar de bicicleta, hoje a gente consegue se organizar melhor no tempo. Então, isso vai oxigenar o cérebro e vai ajudar a não ficar só pensando em comida. E também vai interferir na questão do cortisol, que é o hormônio que interfere no emagrecimento. Tá? Vai dormir muito melhor, vai relaxar mais à noite fazendo uma atividade física. Então, a nutrição, ela é uma teia, é uma coisa ligada à outra. Então, para a gente ficar bem, ninguém é perfeito, a gente é ser humano, a gente é passível de erros, a gente erra, eu erro, vocês erram, todo mundo erra. Mas a gente tentando, ao máximo, ter esse autocontrole e, como eu disse lá no início, saber o gatilho, né, e diretamente na causa do problema, o sucesso é muito maior. Tá? A Tainá está perguntando, eu falei que era a última, agora é a última, e a gente dá continuidade no final. Não, pode perguntar quando quiser, que eu adoro. A Tainá está perguntando se faz mal deixar de comer o arroz e feijão no horário do jantar. Olha, Tainá, na verdade, eu era uma nutricionista bem assim, ó, né? Falava, não, tem que comer. Não, hoje não sou mais assim, tá? Hoje a nutrição ela é muito ampla, muito aberta. Então, se você ingerir bem esse arroz e feijão, que é um casalzinho perfeito, não tem problema algum no jantar você não comer. Você usar isso como rotina alimentar, tá? Aí, se quiser comer alguma raiz no jantar, é muito melhor do que o arroz e feijão. O que seria a raiz? Mandioquinha, ou batata, né, baroa, que muitos dizem, a mandioca, a batata doce, tá? Porque o índice glicêmico, a quantidade de açúcar é menor. Então, você ingerindo menor quantidade de arroz e feijão à noite, o pico de insulina na madrugada, né, que dá aquele pico, é muito melhor, tá bom? E muito menor, no caso, tá? Então, sempre ter uma saladona, uma carne, ou os ovos, né, ou até o uso do cogumelo, que eu costumo muito dizer isso com os pacientes, para quem tem acesso, né, hoje nos mercados vende, então, o valor hoje dele é bem acessível e se for ver, mais em conta que o valor de uma carne, então é bem fácil de fazer e a digestão é muito legal, muito rápida, muito boa, então fica bem levinho fazer ele refogado ou fazer no meio de um omelete, também é super interessante, por ser bem proteico, ter bastante vitamina, né, do complexo B para ajudar também, tá? Eu tinha visto, Dani, uma pergunta sobre o própolis, acho que foi a Cíntia que fez. Vou falar mais um pouquinho do própolis, que eu acho que ficaram algumas dúvidas sobre isso, tá? Então, o própolis, para gestante e para crianças, mesmo crianças, eu uso própolis sem álcool. O restante, eu uso própolis verde e meio alcoólico, né, que é o álcool de cereais, que ele potencializa a ação dele, certo? Então, esse shot, né, matinal, ao acordar, assim que toma água, ele é muito interessante. Então, a gente pode usar a cúrcuma. A cúrcuma é o quê? É o açafrão da terra. É uma raizinha igual o gengibre, né? Bem parecido com o gengibre. Então, às vezes a gente tem acesso a essa raiz, ou mesmo em pó. Então, pode estar usando uma colherzinha de café da em pó, ou até mais, se conseguir, porque fica bem grossinho, né? Ou o gengibre, para quem não é hipertenso, né? Então, pode usar, misturar nesse própolis também, tá? Então, isso é
igual eu falei, uma imensidão de soldadinhos entrando no organismo para nos ajudar a essa imunidade que a gente tanto precisa melhorar, tá? E, gente, na nutrição nunca é pensar agora. A gente tem que pensar o que a gente quer da gente daqui 5 anos, daqui 10 anos. O que vocês querem, né? É continuar se alimentando mal ou é amanhã acordar e ser diferente, né? O acordar e já começar com o pé direito também é ter pensamento positivo, é pensar que isso vai passar. Oi? Então, assim, como que vai ser o nosso dia de amanhã, né? Sempre refletir, tá? No para quê disso tudo, para que tudo isso está acontecendo, realmente para a gente pisar no freio e enxergar que a gente está em casa, né? A maioria das pessoas, pelo menos aqui eu acho que sim, e a gente consegue consumir uma comida de verdade, usar tempero de verdade, não ficar só comprando comida pronta, ou salgadinho, ou bolacha, a gente consegue preparar um ovo mexido, consegue preparar o arroz, consegue preparar a salada, o suco, né? Não precisa ser somente congelado. Então, vamos realmente encarar essa fase para trabalhar essa mente e aceitar o tanto que a gente pode evoluir e melhorar com tudo isso que está acontecendo. É como se fosse um relógio agora. A gente está melhorando o nosso tempo, as nossas atitudes, as nossas reflexões para o dia de amanhã. O que você quer ser daqui 5 anos? É lotado de colesterol? Ou é ser saudável, viver bem, curtir a família, irmão, periquito, papagaio, que seja? Mas o que você quer? Então, coma bem, ingira bastante líquidos, coma no horário certo, pratique atividade física se possível for, tá? Então, vamos aproveitar o que vem da terra, tá bom? A Roberta está pedindo para você comentar um pouquinho sobre perceber os gatilhos da fome psicológica. Quais estratégias podemos usar para amenizar esses gatilhos? Tá, então são as estratégias que a gente foi comentando. Que é desde o café da manhã, né? Se alimentar bem no café da manhã, ter o uso das sementes, tá? Ter o uso das frutas, né? Para estar tendo essa calma. Aí, dependendo, assim, no consultório, é muito individual, ele tem que estar usando uma suplementação, né? Dependendo o caso da compulsão, ou mesmo com chás, ou mesmo em cápsulas, vitaminas, né? Que estejam faltando. Mas essa reeducação alimentar, essa melhora na alimentação, já vai ajudar demais nessa fuga, nessa fome emocional, tá? Certo. E não esquecer de sempre se distrair e tentar fazer outra coisa no momento e tentar se distrair, fazer e acontecer, né? É ler, é assistir uma televisão, é ir para o computador, é fazer um exercício, dar uma volta no quarteirão, se distrair para não ir na geladeira ou ir no armário. E evitar ao máximo mesmo ter em casa. Aquela história de vou fazer a compra e vou comprar um leite condensado, tem que parar, gente. Para quando vir uma visita, nem visita a gente está tendo, não é verdade? Então não precisa ter, a visita é a gente. Então a gente não tem que se auto-sabotar, tem que parar com isso. Tá bom? A Tainá está perguntando se faz mal uma pessoa não comer mais arroz, nem no almoço, nem no jantar, porque o irmão dela só come pão, ele não come mais comida, só pão. Carboidrato, né? Aí a questão tá errada, né? A questão de só pão, aí tá trocando a comida de verdade. Agora, se estivesse trocando pelas raízes, né, com outro tipo de carboidrato, ou mesmo macarrão integral, ou de arroz, que seja, mas tá trocando por pão. Então, o excesso de carboidrato, ele pode virar açúcar, né? Então, pode interferir na glicemia, na insulina do irmão dela. Então, isso é bem complicado essa questão. Tem que ter equilíbrio nutricional mesmo. A Eloá está perguntando se é bom tomar um shot de limão com cúrcuma. Sim. E, se possível, colocar o própolis junto. Aí é melhor ainda. Por que é shot, né? Porque são pequenas doses de cada coisa.
E aí, já dá pequena quantidade e vira. Para paciente que não consegue, aí põe um pouquinho de água para ficar menos forte. Mas super indico. E tem uma pergunta aqui, ó, se pode tomar açaí pelo menos uma vez por semana, com Nutella e tudo mais. Aí a Nutri responde, depende. Açaí que não tenha Nutella, leitinho, menos fruta, né? Aí fala assim, mas eu ponho cereja. Aí a cereja em calda, aí não adianta nada. Põe o pêssego, é pêssego em calda. Então, assim, o açaí, ele é uma fruta maravilhosa, é antioxidante, é muito legal. Só que ele já é batido aqui na nossa região com xarope de guaraná, né? Então, ele já se torna mais calórico. Então, para isso, a gente consumir o açaí uma vez na semana com frutas, super indico, não tem problema nenhum. Só não pode colocar aquelas outras cositas más. Leitinho, né? Também que muita gente põe. É, verdade. Bom, o Fabrício está perguntando o que ele deve evitar de comer quando ele tem enxaqueca. Olha, Fabrício, precisa ter uma investigação, porque hoje a enxaqueca pode ser vários fatores, não só pode ser alguma intolerância alimentar, uma alergia de algum alimento específico, mas enfim, no geral, refrigerante, chocolate, principalmente refrigerante, a gente não pode falar a marca, mas a Coca-Cola, por ter o corante caramelo, é muito mais forte para enxaqueca, tá? Os açúcares também, porque vão afetar demais essa enxaqueca. O principal é isso, tá? E fazer um equilíbrio na alimentação mesmo para evitar gordura, evitar fritura, isso melhora demais. E ter uma atenção com os lácteos, leite e derivado. Pode aumentar muito mais a enxaqueca. Certo? E o jejum também prolongado pode aumentar essa enxaqueca. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de abrir o microfone, perguntar? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Elaine, Daniela, doutora, todo mundo que está aqui participando. Que delícia de palestra, o quanto a gente aprende nesse momento. Parabéns, doutora. E dá para perceber que, assim, nunca é tarde para começar a ter uma alimentação melhor, uma alimentação consciente. E eu estou amando também a participação dos nossos alunos. Doutora, a gente sabe que adolescente, pena, assim, isso não é exclusivo só deles, né? Mas, assim, essa questão da ansiedade é muito comum a gente acabar descontando ali na alimentação. Tem alguns alimentos que nos potencializam, por exemplo, assim, eu sei que eu terei uma prova daqui a algum tempo. E aí eu preciso, então, ter um pouco mais de energia. Tem alguns alimentos que vai ajudar o meu organismo, o meu corpo a processar de uma maneira melhor, que eu consiga potencializar o momento do meu estudo? Sim. Então, principalmente, pensar, né, o que a gente falou, parece uma resposta tão simples, tão óbvia, mas as frutas. E usar o carboidrato de uma forma correta. O carboidrato usado de uma forma incorreta, ou seja, o uso abusivo de pães, de pizza, de lanche, vai deixando o raciocínio cada vez mais lento, né? Então, para você ter uma boa resposta, né, para você ficar legal, ter cognição, aumentar, pensar mais rápido, vamos dizer, é o uso das frutas, principalmente, tá? A gente tem vários pontos legais também, o chá preto, né, dependendo do horário, pode estar usando no meio da prova junto com o chá verde. Então, tem algumas estratégias mais específicas. Mas as frutas vão dar uma super energia e também fazer refeições leves, tá? O que seriam essas refeições leves? Tomar um café da manhã legal, de preferência com uso de ovos, porque o ovo, ele tem bastante colina, ele ajuda demais no despertar. O uso de uma castanha, que ela é igual um cérebro, e ela é maravilhosa para o cérebro, que é as nozes. Nozes também é super interessante para aumentar a cognição, para melhorar essa parte de intelectual mesmo, tá?
O uso abusivo de café não é interessante, porque aumenta a irritabilidade, então faz efeito contrário. Então, também ter o café numa dose certa de até 3 xícaras, belezinha também ajuda, tá? É isso. Ter um bom controle nessa questão, tá? Para melhorar a saciedade e melhorar a cognição. Tem alguns alunos aqui perguntando sobre a carne. Se deixar de comer carne, se faz mal, e quais alimentos que podem substituir a carne? Ó, a questão da carne, principalmente a carne vermelha, né, ela tem uma grande fonte de B12. Então, isso também hoje é muito discutido. Mas, se a gente tiver um equilíbrio, então é muito importante para quem opta em parar com carne, ter uma busca pela nutricionista, para ter um equilíbrio diário, tá, gente? Porque pode faltar B12, não é só o ferro. A B12 baixa, ela interfere em intestino, interfere em absorção, interfere muito no cansaço, dá um desânimo. Então, às vezes, a gente acha que está com anemia, né? Está com falta de ferro, mas não é, tá? Então, o que substituir? A parte das sementes, as sementes de girassol, de abóbora também entram nessa questão. A levedura nutricional, que é uma suplementação que eu sempre aplico, né? Sempre passo para os pacientes que não consomem a carne. Ela vende em pó, então é bem fácil, ela dá para temperar salada, dá para temperar um omelete, nos ovinhos mexidos, então essa levedura é muito interessante. O uso dos cogumelos, como eu já disse, então ele substitui a carne, porém tem que ter equilíbrio para que essa B12 não caia, tá? A gente tem que equilibrar a proteína, mas pensar sempre nessa B12. E para quem for comer, os ovos, né, também, queijos, para ter uma proteína legal, é super interessante. De preferência caipira, para não ter tanto hormônio. Aline, deixa eu aproveitar. Falando em ovos, crianças pequenas, consumir o ovo todos os dias causa algum problema? Ou é natural, é tranquilo? No caso, ovo cozido ou na omelete? Sim. A única questão é não dar, em hipótese alguma, ovo mole, né, por conta da salmonela, mas o ovo diário não tem problema nenhum, tá? Ele pode substituir até o pãozinho, assim, do café da manhã, se a criança for comer. É muito interessante, porque é um alimento, hoje, né, eu não sei daqui 5 anos, mas hoje é um alimento totalmente aconselhável. Para qualquer idade da criança? Para qualquer idade. E não interfere no colesterol, nem da criança, nem do adulto, nem do idoso. Então, para qualquer idade, é super interessante. Obrigada. A Duda está perguntando em relação ao chá. E sempre caipira, volta a dizer. Em relação ao chá, se tem algum específico que é melhor para aliviar dor de cabeça? Bom, na verdade, para dor de cabeça, é muito importante não usar o chá preto, chá mate, chá verde, chá de hibisco, que são chás que potencializam muito a diurese, né? E para ajudar na dor de cabeça, tem que ser chás calmantes. Então, o de camomila, o de melissa, não é que vai te deixar calma demais para dormir, mas vai relaxar muito a parte cerebral. Até de hortelã é muito indicado, tá? Para ajudar nessa parte. E não esquecer dos lácteos, para observar realmente se não é os lácteos que está dando essa dor de cabeça. Certo? Ô, Dani, tem uma pergunta da Cíntia aí que passou. Achou? Gente, o pessoal está falando que está travando um pouquinho, mas está mesmo, eu acho que para alguns estão, para alguns não, mas é a nossa conexão mesmo. Deixa eu verificar aqui, eu acho que passou, você consegue ver ela aí, Elaine? A pergunta? Não consigo, mas eu me lembro. Ela está falando que ela tem fibromialgia e se existe algum alimento que ela deve evitar. Olha, a fibromialgia é bem séria, né? Eu gosto de cuidar bem, ser bem minuciosa mesmo no consultório, porque quem tem sabe a dor que é, né? E o glúten.
né? O glúten é um inflamatório muito potente para quem tem fibromialgia, tá? Então, eu não sou de tirar o glúten de pacientes que não precisam, mas na fibromialgia, a gente faz um trabalho muito grande quanto a diminuir, a evitar, não tirar, né? Mas a evitar o excesso de glúten melhora demais as dores, tá? Lógico que não vai curar, mas melhora bastante essas dores. Tá? E aí o glúten seria a farinha de trigo, né? Tanto branca quanto integral. Então a gente usa, no caso, a farinha de arroz, de grão de bico, né? Ou até mesmo os preparos de farinha já prontas, que aí dá super certo. Tá bom? Tá. Em relação à ingestão de fibras, quando você está consumindo as fibras, você tem que beber bastante água, né? Que senão ela faz o efeito inverso. Isso mesmo. Então, para que forme esse bolo fecal, né, precisa muito dessa hidratação, tá? Porque senão seca e aí o intestino prende demais, tá? Prende que o que era o intestino normal, que ia diariamente ao banheiro, passa a não ir praticamente assim a cada 2 dias. Então, precisa muito da água para hidratar essa fibra. E aí faz o efeito da saciedade na questão do emocional também, tá, gente? Porque mesmo que a gente tente comer direitinho e não hidrate, não vai fazer efeito pro emocional também essa saciedade. Para vocês verem que, mais uma vez, uma coisa está ligada à outra. Aline, boa noite. Oi. A tapioca pode ser considerado uma boa substituição no café da manhã ou não? O ideal seria o pão ou a torrada? Simone, então, no caso, a tapioca, porque uma rotina alimentar, ou seja, todos os dias você comer tapioca, isso vai atrapalhar um pouquinho. O ideal é você fazer uma troca. Por exemplo, hoje eu comi a tapioca recheada com queijo meia cura, curadinho, por exemplo. Olha que delícia, né? Maravilhoso. Amanhã eu vou comer 2 ovos mexidos. Depois eu volto na minha tapioca, eu faço tipo crepioca, né? Tipo um omeletinho ali misturado com garfo. Tapioca com ovo. No outro dia eu volto a comer tapioca. Então isso é super interessante. O outro dia eu como pão integral. Você não ficar naquela rotina da mesma coisa todos os dias, isso ajuda demais a gente enriquecer o nosso organismo com nutrientes, tá? Tanto para quem quer um sucesso de emagrecimento, quanto para quem quer só viver saudável, tá bom? Então, eu gosto muito da tapioca, mas não usada todo dia. Aline, nós temos uma pergunta aqui. O uso de suco de soja pode interferir na parte hormonal das crianças? Olha, eu não sou a favor da soja para criança, porque pode interferir sim nessa parte hormonal. Suco, leite, então não sou a favor. Já foi muito usado antes, né? Quando iniciou as intolerâncias, que, nossa, eu sou mãe, então eu entendo a essa busca, né, por alimentos, mas aí o que foi sendo estudado? A menarca, né, a primeira menstruação da menina começou a antecipar, né, de acordo com alguns estudos, e também nos meninos também começou a interferir nessa parte hormonal. Então, não é interessante na minha conduta, tá? Tem médicos, tem nutricionistas que usam, mas na minha conduta eu não uso leite de soja, nem para criança, nem para menopausa, por ser muito transgênica, né? Por esse fator e interferir tanto na parte hormonal. Tá? Então, não sou a favor. Certinho. Tem uma pergunta aqui interessante. Se fazer dieta fica caro? Porque o produto light é mais caro e tudo mais. Hoje, graças a Deus, a nutrição não está mais no light, no diet, tá? Então, hoje o melhor alimento é o alimento de verdade. Então, antes a gente consumir um iogurte, um biscoito na forma íntegra, do que consumir diet, light sem necessidade. Porque o diet, ele vai ter adoçante, então vem aquela questão do paladar que fica aguçado para quem não precisa.
E o light também, porque vai reduzir, mas às vezes você não precisa desse alimento tão modificado. Então, por fim, não, porque você vai trocar a compra de um alimento errado por uma fruta, por uma verdura, por alimentos do bem, tá? Então, por fim, não fica mais caro. Fica a mesma coisa, é só não ficar comprando besteira. Aline, na verdade, comer isso que você está dizendo, fruta, verdura, fica até mais barato, né? Porque se a gente parar para pensar, principalmente na nossa região, né? Existem muitas frutas baratas que dá para a gente comprar, adquirir, comer todos os dias. É que eu acho que acaba dando uma certa preguicinha também, né? E aí a gente acaba sempre optando por aquilo pronto. Tem sempre uma desculpa para uma alimentação saudável, né? Para uma mudança de estilo de vida. Mas o mais importante é que a gente passe essas informações, né, principalmente para as nossas crianças e adolescentes, que eles ainda estão nessa fase de aprender a se alimentar, né? Quem sabe para eles não seja bem mais fácil, Exatamente. né? Exatamente. Então, é realmente a troca inteligente, é o que eu sempre falo, as escolhas inteligentes. Que aí isso vai somar muito na sua vida e o bolso vai ficar feliz, né? Porque você não vai comprar aquele alimento pronto, pegar o aplicativo e pedir em casa. Então, às vezes, vai demorar 40 minutos para chegar. Você prefere ficar sentado esperando esses 40 minutos do que fazer uma coisinha simples e rápida ali, saudável, né? Então, não pode deixar a preguiça tomar conta, porque quanto menos faz, menos quer fazer, menos quer comer bem. Então, tem que dar esse primeiro passo. Nunca é tarde. Nós temos uma pergunta aqui a respeito de ganhar massa muscular. Se a batata doce realmente é eficaz para o ganho de massa muscular, para quem faz academia, musculação. Olha, agora a gente está com essa dificuldade, né? Que agora, graças a Deus, tá querendo voltar à academia, né? Graças a Deus, no sentido de tentar nivelar aí as atividades. Mas, enfim, para quem faz uma atividade física, de musculação, né? Ou um treino mesmo mais forte, ela é super eficaz. Ela é um pré-treino maravilhoso. Por quê? A gente precisa de energia. E o carboidrato, ele dá essa energia para o nosso corpo para poder fazer esse gasto correto, tá? Então, isso é muito importante mesmo, a gente ter esse uso da batata doce, até mesmo da mandioquinha, né? De estar usando a mandioquinha, colocar o ovo cozido, colocar um queijo, colocar um frango. Então, tudo tem equilíbrio, claro. É de paciente para paciente. Mas é um pré-treino maravilhoso, com certeza. Estou super a favor. E simples, né? A Celina está perguntando se fazer chá de canela com limão, chá verde, cravo e maçã é bom para emagrecer. Olha, só tem que tomar cuidado, ter carinho se for hipertensa. Se tiver pressão alta, nem pensar com a canela, tá? Do contrário, não tem problema algum, pode fazer. É muito interessante. A canela até é para adoçar os alimentos, né? Colocar no café para evitar o açúcar, também é super legal, tá? Mas não pode ter pressão alta, mesmo controlada com medicamento. Certinho. Tá bom? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Água com gás, se tem algum benefício? Olha, água com gás, sempre a água é melhor. Mas a água com gás não é nem benefício, é questão de paladar, de sabor mesmo, da pessoa gostar, que aí pode colocar um limão, né, para substituir um refrigerante, por exemplo. Então, benefício não é que ela vai trazer, mas vai ser uma hidratação a mais ali. Mas a água normal, né, sem gás, é a melhor que existe, tá? Então, limitar, e tem pessoas que gostam de substituir. Então, limitar em 500 ml essa água dia, tá? Jonathan, acho que é a mãe, né? Sobre os chás.
o filho dela, com 12 anos, pode tomar gengibre para ajudar a emagrecer? Ó, no caso dele, o que seria interessante? Fazer um equilíbrio. Então, pode tomar, né, não tem problema. Certo? Pode falar? Então, pode tomar, se for o caso, né? Pode estar evoluindo também esse chá. Então, um dia o gengibre, outro dia fazer com frutas, né? Fazer de maçã com a canela, igual foi dito. Fazer de laranja com cravo também fica maravilhoso. Então, é interessante não ficar todos os dias no mesmo chá, tá? E muita água e horário certinho de comer. Eu não consegui ouvir você falando sobre o chás. Dá para você repetir, por favor? Que interferiu? Sim. Então, assim, quanto ao chá, é interessante fazer cada dia um tipo, né? Não fazer todos os dias de gengibre. Então, fazer um dia de gengibre, outro dia de laranja com cravo, outro dia de maçã com canela. Então, se ele for saudável, não tiver nenhum problema de saúde, for somente para emagrecimento, belezinha. E induzir bem o horário correto, né? Principalmente para a criança agora que está fora de rotina. E a quantidade de fruta, verduras e legumes bem bonitinho também. Que aí ele vai ter muito sucesso. Só a água com gengibre não vai suprir essa necessidade, tá bom? A nossa aluna Laura está perguntando se é verdade que tomar muito suco de laranja faz mal para quem tem hipertensão. Olha, Laura, eu não consigo ligar, não, a hipertensão. Eu consigo ligar uma infecção urinária, né? Porque aí pode ser meio ácido aí, às vezes a pessoa não tem uma hidratação correta, mas a hipertensão, não. Ao meu ver, assim, não consigo te responder. De verdade, é mais ligado ao excesso de suco, que não é interessante, né? Interessante é uma vez ao dia, por ter muita frutose, por ter pouca fibra, né? No caso, por ser batido. E a hidratação teria que ser com a água mesmo. Mas com a hipertensão não vejo nenhuma ligação. A Yasmin Fonseca está perguntando se suco de saquinho é recomendável. Não. Nenhum, não pode falar marca, gente, desculpa. Nenhum diet. Por quê? Não é a questão da caloria, tá, somente, e sim a questão da qualidade. Tem muito corante, então é muito maléfico à saúde, né? Então a gente tem que pensar no alimento íntegro ali, na fruta de preferência em primeiro lugar. Em segundo lugar, aquelas polpas de fruta congeladas, né, que vendem no mercado, pode. Ou em terceiro lugar, o suco de uva integral, tá? O suco de uva integral, que é aquele puro da uva, pode também. Da uva, da maçã, né? Hoje tem vários sabores. E a merenda da escola, né? A gente pode comer, não tem problema nenhum, né? Inclusive, você falou do suco integral, eu lembrei que eles tomam na escola, né? Aquele suco que vem no vasilhame de vidro, né? Sim. Aliás, é um exemplo, né, esse suco, porque é maravilhosa a merenda, então sem problema algum. A única questão depende muito do equilíbrio, né? Então, assim, não exagerar na quantidade, mas comer, assim, feliz, tá, gente? Comer devagar, o intervalo dá tempo para tudo, né? Quando tudo voltar à normalidade. Então, a Márcia Guiar está aqui com a gente, né? Já trabalhei lá em Grama, graças a Deus, super feliz lá. E muito honrada se você está aqui assistindo, viu, Márcia? Também. Então, assim, a merenda, ela é preparada com muito carinho, é uma equipe maravilhosa atrás disso, então tem que comer sim, né? Perguntou para a pessoa certa, que vai induzir a comer a merenda. Porque é todo antes ali até chegar o prato à mesa, então tem que dar muito valor a isso, viu, gente? De verdade, tá bom? A Ângela está perguntando se é verdade que a água tônica ajuda a má digestão. Ajuda a dar má digestão. Olha. Que ajuda a dar, pode ser que sim. Porque, na verdade, por ter bastante gases, dependendo do paciente, nessa hora da digestão, ele precisa evitar os gases. Então, muita gente faz aqui, vou tomar essa coca, vou tomar essa água tônica,
para poder ajudar na liberação dos gases, mas faz o efeito ao contrário, né? Então, como eu gosto muito de chás, né? O uso do chá de alecrim é super interessante na hora da digestão. O chá de espinheira santa, que é uma plantinha encontrada facilmente em lojas de produtos naturais. Então, são chás para ajudar nessa digestão. Então, não há necessidade da água tônica e muito menos de refrigerantes para induzir essa liberação de gases. E sim, a gente tem que tirar esses alimentos que estão causando. Outra questão importante, só para detalhar, é sempre deixar de molho os grãos, o feijão, grão de bico, feijão branco, pelo menos de 10 a 12 horas, né? Ou passar a noite, com gotinhas de limão ou de vinagre, tá? Isso libera essas toxinas e diminui esses gases. Isso também é muito importante para a refeição, tá bom? Tá. O Ivair está perguntando quais tipos de alimentos devem ser evitados para quem sofre de refluxo. Olha, vai principalmente a questão do horário de comer. Após as 6, 7 da noite, essa alimentação já começa a ficar bem complicada para quem tem refluxo. Então, tem que ter um jantar bem levinho todos os dias, né? Não exagerar. E a questão de refrigerantes, de gorduras, de açúcares. O açúcar, ele vai alimentar as bactérias e vão aumentar esses gases, né? Então, faz o efeito contrário aí também. Então, é muito importante estar evitando ao máximo açúcar, refrigerante e frituras, né? Para não ficar essa má digestão, que é o que causa o refluxo. E não comer à noite. Ter muito carinho à noite. Pode comer, lógico, mas comer leve, né? Comer coisas leves. É bom que ninguém está saindo de casa, então não está tendo restaurante, não está tendo nada disso, que é o que ajuda para quem tem refluxo. Porque os pacientes que têm sofrem muito em ter um compromisso à noite, né? Então, nesse caso, comer bem à noite ajuda demais. Para o outro dia acordar bem. Certinho. A Tainá perguntando quais os alimentos devem ser consumidos no caso de uma pessoa ter uma intoxicação alimentar. Antigamente se dizia várias coisas, né? O que a gente usa hoje, que é uma intoxicação, fazer uma alimentação leve, porque a intoxicação normalmente ela ataca o intestino, né? Ou solta, ou vômito, né? Então, assim, o principal é vômito e diarreia. Então, é cuidar das fibras, né? Fazer uma alimentação mais leve. Então, dependendo do grau da intoxicação alimentar, tirar fibras, ou seja, não consumir aveia, evitar até mesmo as frutas, né? Dói dizer isso, mas são 2 ou 3 dias que vai evitar. Ingerir mais água de coco, né? E muitas pessoas pedem o Gatorade, mas a água de coco supre e não tem o corante do Gatorade, né? O que é um repositor maravilhoso, água de coco de preferência natural, se não puder a de caixinha mesmo de boa qualidade. Ingerir muita água, tá? Que também é super importante. E aí, nesse dia, comer mais o carboidrato simples, ou seja, comer o pão branco, comer o arroz branco, não misturar, né, esses carboidratos, comer uma cenoura, evitar a fibra mesmo, em geral, para não aumentar esse bolo fecal ou mesmo os vômitos, tá bom? A Malu tá falando aqui que essa palestra ela já tá com fome. Ai, meu Deus, Malu, vamos voltar tudo, então. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de fazer, algum aluno gostaria de abrir o microfone, fazer alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Realmente, existe diferença entre o integral e o normal? Esses dias vi uma postagem, não sei se é verdadeira, mas mostra que um pão de forma normal tem 79 calorias e o integral 70. É verdade isso, doutora? Qual a sua opinião? Ai, que pergunta mais maravilhosa, amei. Amei muito. Muito importante essa pergunta, porque hoje a gente tem essa questão de calorias. Então, o alimento, ele tem que ser visualizado, ele tem que ser notado lá nos ingredientes. Então, se você pegar um pão normal e pegar um pão integral, o pão normal ele vai começar com a farinha enriquecida com ácido fólico, que é a farinha branca, açúcar. Então, é muito alimento ruim. Agora, se você pegar um pão integral de boa qualidade, por que ele é mais calórico? Porque ele tem mais sementes.
Porém, ele inicia normalmente lá nos ingredientes. Sempre que inicia é o que mais tem na composição do alimento total, certo? Então, ele vai começar com farinha integral, semente disso, semente daquilo, vários tipos de sementinhas, aveia. Então, no processo final, ele se torna mais calórico. Porém, na digestão, na absorção, ele é um alimento muito melhor. Então, a gente não tem que pensar no alimento só inteiro ali no rótulo, né, na caloria, mas pensar lá no processo final dele, quando a gente mastiga, engole, faz toda a digestão e vai para o intestino. Tá bom? Então, é muito melhor. Bom, então a última pergunta para a gente finalizar, para a gente já fechar aqui. Corta, Nutri, corta ela de falar. Gisele é nossa mãe aqui, mãe de aluno, né? Quais alimentos devem ser evitados para quem sofre de transtorno de ansiedade? Olha, aí já vem toda a questão do desmame, tá? Porque vai depender muito, isso é muito individual, é muito sério, né? Tratar desse meio não é um transtorno, então não é uma questão que está acontecendo agora, já vem acontecendo. Então tem muitas estratégias a serem usadas, mas é bem individual. Mas o importante é desmamar das coisas erradas para não ter esses gatilhos de ter essa compulsão alimentar. Isso é o principal, tá? O principal é tentar viver bem, escutar uma música, comer bem, mastigar, se hidratar, para poder ter todo esse processo. Senão, não adianta, tá? E essa questão é muito mais individual, quando é transtorno assim. Eu também tenho uma pergunta. Quanto tá a sua consulta? Você tem horário? Ai, gente, então, agora a questão da consulta... Maravilhoso. Obrigada. Tô amando, maravilhoso. Obrigada. Tô precisando mesmo pro meu filho, para mim. Fico muito feliz. Ó, se quiser, eu posso deixar o meu contato, o meu WhatsApp, tá? Não sei, Dani, como que pode fazer. Porque hoje a agenda tá tão confusa que é online, é particular, não é particular. Então, assim, tem vários orçamentos aí que não existiam. Então, eu deixo o meu contato. E aí, não sei se pode deixar, Dani, meu WhatsApp para quem precisar. Pode deixar, fala seu Instagram também, o pessoal quiser te seguir no Instagram, porque aí eles perguntam também no direct depois, né? Sim. Mas pode falar sim. Tá, então quem quiser anotar, mas depois eu passo para a Dani também. O Instagram é né? L-I, Gilioli Ronchi, com Q-U-I, tá? É bem facinho de achar. E o WhatsApp, para quem quiser anotar, é 19 9 9190 07 29. Ó, já tem gente me seguindo aí já. Tão rápidos, hein? Deu para pegar? Então, quem precisar, eu deixo com a Dani também. E aí, vocês entram em contato comigo. Ó, tudo rápido, hein, gente? Estou gostando do pessoal ágil. Bom, pessoal, nós temos aqui um limite, né, de horário. Daqui a pouco a nossa reunião fecha. Quero agradecer muito a Aline pela disponibilidade de estar aqui, mesmo que de forma virtual, né? Mesmo com a agenda cheia, como eu falei, ela nos atendeu prontamente. Agradeço muito, com certeza foi, assim, muito esclarecedora todas as suas falas, nós conseguimos tirar muitas dúvidas, ainda pelo que eu vejo tem algumas, mas com certeza quando a gente voltar lá no presencial, nós vamos te convidar novamente para conversar eu vou amar. com os nossos pais, né? Talvez na reunião. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês também. Fechamos muito bem a nossa noite, apesar da nossa conexão aqui na cidade. Eu acho que não está muito legal hoje. Eu vi que muita gente me mandou aqui que caiu, que saiu e tal. Aqui para mim também não estava muito perfeito, né? Mas faz parte, né? Tecnologia. Mas eu acho que deu para a gente aproveitar muito. Muito obrigada a todos vocês, aos pais, alunos, professores, a nossa PCNP, Roberta, que está aí, a Maria Paula, nossa supervisora, e, enfim,
Amanhã tem mais, esperamos vocês às 7h30. Amanhã a nossa conversa é com a psicóloga Ana Paula Balarim. E o mesmo link vocês podem acessar, que estaremos aqui novamente. Muito, muito obrigada a todos. Gente, Boa deixa eu só noite, agradecer, gente. né? Posso falar? Ah, desculpa, Elaine, pode falar. Não pode, eu ia reiterar o agradecimento da Dani, Aline. Foi um prazer imenso estar com você nessa noite. Sua contribuição, assim, foi muito rica, né? E eu acho que pessoas assim como você, como as pessoas que estarão conosco essa semana, tenho certeza que são pessoas iluminadas, porque mesmo no momento deste, se dispuseram a ceder um pouquinho do seu tempo para estar colaborando com o próximo, né? E isso é muito importante para a gente, a comunidade GG te agradece mesmo, tá? Nossa escola estará sempre de portas abertas e quero que você, assim, sinta-se abraçada por todos nós ali do GG. Obrigada. Obrigada, Elaine. Bom, eu tenho só a agradecer, né, De nada. gente? Obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês também, né? Desculpe qualquer coisa que eu não soube passar, que eu não soube falar, tá? Que isso? Estou à disposição sempre, viu? Para o que precisarem, então me manda um WhatsApp, manda no Instagram, o que precisar, eu estou para esclarecer as dúvidas mesmo, poder ajudar. Então, é o que eu falei. Então, nessa fase é se reinventar, tá? E realmente acreditar que a gente precisa melhorar. E tem esse tempo para isso agora. Para meditar, para ouvir uma música, para respirar, para ter calma. Que tudo é trabalhar a mente, corpo e espírito. Tá bom? Assim a gente vai ter muito sucesso e vai viver muito. Se Deus quiser, todo mundo com muita saúde, que é o que a gente quer. De dentro para fora. Tá bom? Então, que Deus abençoe cada um dessa palestra, né? Que estão me assistindo, que tiveram paciência de me ouvir. E muito obrigada. Viu? E a todos, boa noite. Aguardamos vocês amanhã, tá certo? E amanhã vamos fazer o seguinte, já combina com a família, tira uma selfie na hora da apresentação, né? Pra gente depois tá postando nas nossas redes sociais, tá? E quem for assistir lá no YouTube, já curte a nossa página, se inscreva na página da nossa escola, que é muito importante para nós fazermos essa divulgação também, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo!